o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu neste dia a lei que criou o piso da enfermagem. Nós vamos então a Brasília falar com a Catiúcia Sotomayor. Qual o argumento do ministro para tomar essa decisão, Catiúcia? Muito boa tarde. Boa tarde, William, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Bem, a justificativa do ministro está no risco de diminuição na qualidade do serviço, com possibilidade de demissões em massa e sobrecarga na rede de saúde. Luiz Roberto Barroso definiu, em uma decisão monocrática neste domingo, um prazo de 60 dias para o detalhamento do impacto financeiro do piso da enfermagem. Órgãos do governo federal, do governo estadual e municipal, conselhos e entidades da área de saúde devem apresentar informações sobre possível dificuldade de atendimento e redução na qualidade do serviço prestado. Devem indicar, por exemplo, informações sobre situação financeira, dados sobre empregabilidade e qualidade dos serviços de saúde, para avaliar o risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. A decisão liminar, ou seja, provisória de Barroso, será agora submetida ao plenário virtual do STF para que os demais ministros analisem a questão. A determinação atende à Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, que argumenta que o piso é insustentável, porque afeta principalmente hospitais públicos, santas casas e hospitais ligados ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Na decisão, Barroso diz que as entidades privadas que tenham condições podem e devem implantar o piso. E agora que as circunstâncias apontadas por ele não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima. Para a gente lembrar, o presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 4 de agosto o piso salarial da enfermagem, que estabelece aos profissionais contratados pelo setor público e pelo setor privado, nas regras da CLT, um mínimo de R$ 4.750. E esse valor também serve de referência para o cálculo dos demais salários da área. Técnicos de enfermagem ganhariam ao menos 70% desse valor definido para o piso e auxiliares de enfermagem e parteiras 50%. O tema já teve repercussão no Congresso Nacional. O senador Fabiano Contarato, que foi relator do projeto no Senado, lamentou a suspensão do piso da enfermagem, dizendo que o STF não pode desprezar lei e emenda à Constituição aprovados por amplíssima maioria do Congresso e que vai recorrer da decisão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse respeitar as decisões judiciais, mas não concorda. Afirmou que os enfermeiros podem contar com ele para a manutenção do que foi decidido em plenário. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, falou com a gente e se manifestou contra a decisão. Vamos ouvir. O Conselho Nacional de Saúde continua favorável ao piso nacional da enfermagem. Consideramos a decisão do ministro Barroso errada. Inclusive, aprovamos no dia 18 de agosto a recomendação 027, onde pedimos a rejeição pelos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal a ação impetrada pela Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde. Continuamos dialogando com as entidades de enfermagem e tudo faremos para que o piso seja efetivado o mais rapidamente possível, porque isto é justiça aos trabalhadores e trabalhadoras desta categoria tão importante para o povo do nosso país. Só para concluir, antes dessa decisão do ministro do STF, o piso seria pago pela primeira vez amanhã, segunda-feira, dia 5 de setembro. Eu volto com você. Catiúcia, obrigado pela informação. Já acionamos a comentarista PAN, Fabiana Barroso, a sua análise. Então, esse tema é bastante polêmico, mas é preciso salientar que o ministro Barroso erra quando ele dá essa canetada. Isso não é o que eu acho, quem diz é a lei. A Lei 9.868 de 99, artigo 10, diz que nenhum ministro da Suprema Corte pode decidir de forma monocrática, mesmo que seja liminar, salvo em períodos aí de recesso, que não é o caso. Então, ele não poderia fazer isso. Eu também não vejo isso como uma matéria constitucional. Eu acho que quem tem que decidir e apontar que é o grande problema dessa discussão, é a fonte de receita, é o Congresso Nacional. Então, quando eu vejo ali a explicação do Arthur Lira, é muito belo ele falar aquilo que ele é a favor dos enfermeiros, eu também sou.
mas ele precisa trabalhar e apontar a fonte da onde virá esse dinheiro para que depois isso não vire uma demissão em massa.